essas nossas ações por políticas que possam alcançar e se aproximar mais dessas ações muito mais humanas em todas as sociedades, principalmente na população de rua. Então, nesse momento, no sistema que nós temos, nesse chamado Estado Democrático de Direito, eu fiquei velho e desacreditei de muita coisa. Uma delas é essa chamada política pública, porque não se conhece, dentro de um Estado neoliberal, uma política pública que não seja dar ao pobre a sobra, o resto. E nós estamos num governo neoliberal exacerbado que não se importa com o povo. Vocês vejam o número de mortos no Brasil nesta pandemia. Vocês vejam a geografia da morte, o genocídio da juventude negra acentuado, a violência policial que atinge hoje todos os nossos estados e todo o nosso povo. Então, nós vivemos uma situação de violência muito grande. Eu acredito que hoje a grande questão que nós temos que vivenciar é resistir. É resistir. Nós temos que resistir e estar do lado, junto realmente do povo mais empobrecido, garantir a voz deles, garantir a presença deles. Hoje, elegemos novos prefeitos no Brasil inteiro. Há algumas surpresas no sentido, principalmente no legislativo, a quantidade de mulheres negras, de mulheres trans, de grupos populares, de mandatos coletivos que foram eleitos. Na questão das prefeituras, nós somos bastante conservadores. Então, eu não tenho muita esperança de que esses grupos eleitos vão ter muita liberdade. Talvez em Belém do Pará seja possível aparecer alguma novidade, mas nas outras grandes capitais brasileiras, pouca novidade vai aparecer. Nós vamos continuar dentro desse conservadorismo, dentro desse moralismo, dentro de um fechamento muito grande, muito forte na nossa sociedade. Eu acho que a igreja também tem que dar passos mais fortes. Temos que ter propostas, como você diz, assertivas, mas as nossas propostas são muito domesticadas. Vejam se nós temos a proposta forte, como agora na Argentina, da taxação das grandes fortunas. E isso precisa acontecer, a taxação das grandes fortunas. É preciso que o Estatuto da Cidade seja respeitado e seja implementado no sentido do imposto progressivo às propriedades que estão desabitadas. Vejam o último vídeo do Papa Francisco, vocês viram, falando sobre a propriedade privada como um direito natural secundário. Então, eu acredito que são muitas as questões que a doutrina social da Igreja, que o próprio Evangelho nos trazem como força muito grande. Tem um canto das comunidades que diz: viemos para incomodar. Eu acho que hoje uma igreja que não incomoda, como dizia Santo Oscar Romero, é uma igreja que esqueceu um pouco do lado que ela tem que estar. Nós temos que ser uma igreja que incomoda. Nós acho que estamos incomodando pouco. Nós precisaríamos incomodar um pouco mais. E o incômodo é essa convivência com os mais pobres, essa proximidade com os mais pobres. Acredito que algumas coisas deveriam de ser bem claras para nós. O povo empobrecido se sente em casa nas nossas comunidades? Eles podem nos dizer o que eles pensam e o que eles buscam? Se hoje nós fizéssemos uma enquete, uma entrevista com o povo e perguntássemos: a igreja está do lado dos mais pobres? Que resposta seria? Vocês percebem a nossa presença, a presença da igreja junto dos mais pobres? Eu visito muito as chamadas malocas dos moradores de rua. Não sei como é que chama aí no Recife.
se usam esse termo maloca, como é que vocês falam aí? Quando um grupinho mora na rua e faz ali a sua comida e dorme por ali, aqui a gente chama de maloca. Aí como é que chama? Aldir tem alguma ideia? Eu imaginei aqui um cortiço, mas o cortiço geralmente é em localidades. Aqui eu não. Não, não, a Nós maloca é precisamos... na rua mesmo, é na na rua calçada. mesmo, né? Aqui tem muita maloca. E outro dia os moradores de rua falaram para mim: ah, o padre Júlio é um padre maloqueiro. Falei, então, ainda bem que eles me perceberam direitinho, que eu sou maloqueiro. Se eles não me vissem como maloqueiro, é porque eles não me percebem do lado deles. Eles ficam muito felizes quando eu ajudo a puxar a carroça também. E vou com eles puxar a carroça. Sabe que aqui em São Paulo morou uma irmã de uma congregação da Divina Providência chamada Beata Maria da Paixão, e uma das coisas que ela fazia era puxar a carroça dos catadores ali na região do Brás. Ela também puxava a carroça. Então, eu todo dia treino um pouco puxando a carroça dos catadores, e eu tenho o meu carrinho de manhã, que todos eles falam para mim, deixa eu empurrar um pouco, padre. Eu falo, não é que esse carrinho aqui funciona também como meu andador. Aí é uma forma de me apoiar e de não cair também. Aquele carrinho, é um tipo carrinho de supermercado, onde eu levo muitas das coisas que a gente vai levar para os irmãos de rua. Então, a gente está precisando ter mais padres maloqueiros, mais irmãs maloqueiras, mais agentes de pastoral maloqueiros, que não que queiram ir lá impor alguma coisa à população que está em situação de rua, mas que vá conviver com eles e com eles lutar, incomodar, resistir, descobrir, aprender e não tendo medo do conflito e das dificuldades. Isso vai ser visto como uma coisa boa? Ah, não vai. Não vai. É um desafio. É um desafio. Aí, de vez em quando falam que eu sou um padre comunista, que eu sou padre herege. Tem gente que às vezes não me conhece muito e fala assim, mas você é um padre que reza a missa? Eu falo, todo dia. Né? Então, as pessoas às vezes estranham porque nós temos muitos estereótipos e esses estereótipos acabam vivendo na nossa cabeça. Amanhã vai ter lá na paróquia e vai estar nas redes sociais, quem acompanha nas redes sociais vai ver, vai ser transmitido pelo Facebook, um amigo chileno que convive muito com a população de rua, escreveu um livrinho a partir de conversas comigo, onde ele diz, eu não sei como é que chama o itinerário, o caminho do Padre Júlio nas ruas, ou Jesus Cristo, como eu vi nós Jesus... íamos falar justamente disso. Eu vou pedir aqui para Diego projetar aqui, é o Jesus das ruas na trajetória do Padre Júlio Lancelotti. Está aí. Isso mesmo. Essa foto aí que está na capa é um dia que eu celebrei missa na Cracolândia, e esse menininho que estava na rua, que estava na Cracolândia, ele está carregando comigo o Santíssimo Sacramento. Nós estávamos transladando o Santíssimo, e aí eu disse que lembrei do profeta Isaías, que diz, e um menino os conduzirá. E aí, então, está esse menino de rua, na Cracolândia, nos conduzindo, levando o Santíssimo. Eu fui cuidando junto com ele e tudo, mas é ele que vai levando, como que ele está bem, bem atento. Então, esse livro aí é esse amigo, Paulo Escobar, que escreveu a partir de muitas conversas e que nós fomos tendo, lembrando vários conflitos que nós vivemos, relatado aí quantas vezes nós fomos atacados junto com o povo pela tropa de choque, por bombas, por aquela arma taser e tantas coisas. Né? E essa aí é uma situação bonita, era junto com um grupo grande de uma dessas novas comunidades, chamada Aliança de Misericórdia, num dia que celebramos a missa na Cracolândia. E depois tem a outra foto que não está no livro, e eu tenho guardada, essa casula que eu estou usando é uma casula verde, e quando nós chegamos perto do altar, eu tirei a casula e pus no chão para que o menino passasse em cima
levando Jesus no Santíssimo Sacramento até o altar. Então, são muitas histórias que ficam na nossa memória dessas vivências. Então, amanhã vai ser o lançamento desse livrinho, que conta um pouco dessas histórias da vivência na rua, de situações muito conflitivas. Até uma das coisas que eu vi bem, se ficou bem escrita lá com cuidado, porque eu falei, depois ainda vão me chamar em algum tribunal de doutrina da fé para eu responder sobre o que está escrito no livro. Ele me fez uma pergunta muito provocativa por causa dos grupos LGBT que estão na rua, e ele me pergunta do livrinho, Jesus é trans? Eu falei, não, Jesus não é trans, Jesus é Jesus. Agora, Jesus está também presente nas trans. Nós também temos que ver a presença de Jesus nas mulheres e nos homens trans. Então, historicamente, nós não podemos dizer que Jesus é trans, mas teologicamente podemos dizer que Jesus está nas pessoas trans.